o meu socorro, a minha proteção. Agindo Deus, quem impedirá? Ah, Deus, eu sei que o Senhor é por nós, e quando o Senhor é por nós, quem será contra nós, Deus? Tira pensamentos impuros, tira pensamentos, Pai amado, de derrota, de destruição. Ativa em nós o Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Jesus? Isso é bom. Antes de você sentar, você vai falar para alguém: não se esqueça do que Deus um dia te mostrou. Bem, pode sentar. Quero fazer aqui algumas apresentações antes da palavra. Oh, glória. Quero chamar aqui a Stephanie, o Luiz, são os pais. E eu quero apresentar a Clara e o José. Clarinha de 2 anos e de 4 meses o nosso Zezinho, José, o sonhador. Então vem para cá Stephanie, Luiz, Clara e o José. Se tiver familiar, amigo, quiser participar, pode vir também, para a gente apresentar essa criança ao Senhor Jesus. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Você que tem uma criança até 2 anos de idade, nós temos o costume da nossa igreja de apresentar ao Senhor. Nós batizamos a criança só quando ela tem um nível de raciocínio básico, porque a condição de um batismo é você crer no Senhor Jesus. Então nós entendemos que uma criança, pelo menos antes de 10 anos, ela não crê. Pode subir, por gentileza. Foi cobrir. Peço que os supervisores me ajudem, por favor. Vem aqui, por gentileza. Já vamos apresentar a Clara. Vem para cá, Clarinha. Está vindo já, fique em paz, já vai chegar. É o José que está chegando? Está no Kids? Ah, tá, que bênção. Ô, glória, maravilha. Daqui a pouco vai ter um encontro com Deus, a volta. Já vamos apresentando, vamos orando, conversando. Aí um obreiro já pega lá o José para vir aqui. Por favor, tá bom? Irmãos, lembrando a importância de você apresentar o seu filho ao Senhor. Mas o mais importante do que apresentar em um dia de culto é você orientar ele no seu dia a dia. Quando você ensina a criança no caminho que ela deve andar, ela não vai se perder pelo caminho. Então a importância dos pais se posicionarem, dos pais serem exemplos dentro de casa. Quando isso acontece, há uma bênção não só para a igreja, mas para toda uma sociedade. Porque hoje, na minha opinião, o melhor lugar que existe, onde você pode colocar o seu filho, não é nos Estados Unidos, não é no Canadá. O melhor lugar para você manter um filho com educação, princípios e valores é na presença de Deus. Então agora o Zé chegou, a Clarinha chegou, e nós vamos apresentar essa família e essas crianças ao Senhor Jesus. Peço aqui que o Fabião me ajuda aí, pega o José, ele é pequenininho, a gente gosta de pegar e apresentar. Você vai me ajudar aí. A Clarinha já é grandinha, pode ficar no colo dos pais. Deus, nós queremos apresentar essas crianças, Pai amado, a Ti. Tá essa falta de costume, hein, Fabião? Jesus, calma, José, calma, José. Vai dar tudo certo. Senhor, nós queremos consagrar essas crianças em Tuas mãos. Coloca a vida do José, Pai amado, que bendita seja a entrada, a saída, que por onde ele entrar, Pai amado, a Sua presença venha estar na vida dele. Eu profetizo que os seus filhos serão uma bênção, que o seu casamento será uma bênção, que a sua profissão será uma bênção, que você será muito usado por Deus. Hoje é uma semente que Deus está colocando na sua vida. Acredite, porque onde Deus habita, o Espírito dele vem junto. Pai, e nós colocamos também a vida da Clarinha, Pai amado, em Tuas mãos. Que bendito seja a entrada, a saída, e que ela seja, Pai amado, uma bênção por onde ela passar. E que em nome de Jesus, o casamento dela seja abençoado, os filhos dela sejam abençoados, a profissão dela seja abençoada, e que ela seja a alegria, Pai amado, naquela casa e naquela família. Assim também como é na vida do José, nós abençoamos e consagramos ao Senhor Jesus. Amém? Igual o Rei Leão levantando. Passa para os pais. Parabéns papai, parabéns mamãe. Vamos tirar uma foto agora para ficar bonito, né? Vem para cá mais pro meio, por favor. Vai lá, João. João agora
ele prega, ele ora, joga bola, tira foto, filma. O que mais, João, que você faz? Louvor. Isso aí, menos dança, tá? Olha lá, Zé. Olha lá, Zé. Deus abençoe. Parabéns aos pais. Aplaudam o Senhor Jesus por essa família. Deus é bom. Glória a Deus. Veio correndo, mas veio em tempo, né, filha? Oh, glória. Irmãos, quero te convidar a você ser abençoado, ofertando e dizimando na casa do Senhor. E hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre o sacrifício. E nós hoje estamos num momento que as pessoas não querem fazer sacrifício. Nós estamos num momento que nós queremos tudo, mas não queremos entregar nada. Nós queremos tudo, mas não queremos perder nada. E na verdade o evangelho tem a ver com perca. Inclusive, se você for para a agricultura, antes da pessoa ela colher, primeiro ela ganha ou ela perde a semente, gente? A semente tem que sair da mão dele ou dela, para depois vir uma colheita. E nós estamos roubando a Deus quando a gente não lança a semente no lugar certo. E aí não tem como você frutificar se você não está pronto para abençoar. O dízimo é o que mantém a casa do tesouro, meu irmão, alimentada, onde tem um alimento, onde tem um mantimento. Pastor, o que é o alimento e o mantimento hoje? É um bom lugar para você sentar, é uma boa casa para você vir com um ar-condicionado, uma casa arrumada, é um novo espaço que nós estamos entrando. Mas lá, meu irmão, não adianta só orar. Se não tiver recurso, eu vou ficar só sonhando. E Deus, Ele ama a igreja, porque quando ela se une em um propósito, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Sabe por que Abraão não teve problema nenhum em oferecer o seu único filho ao Senhor? Porque quando ele conhece o Senhor, ele era velho e a esposa estéril. Então ele nunca poderia ter aquilo que um dia ele estava nas mãos. Então quem reconhece, quem manda a unção, o poder, o dinheiro, o recurso, as conexões, não tem dificuldade em devolver a Deus. E com Deus é o seguinte: você devolve, Ele blinda a sua finança, Ele abençoa a sua finança, não deixa faltar nada para a sua finança. Então só tem dificuldade em entregar quem não reconhece quem o deu. Quando você reconhece quem forneceu, quem abençoou, quem sustentou, meu irmão, eu não negocio o que é de Deus. E eu quero te convidar, porque o ano ainda não acabou, a você ser fiel a Deus no seu dízimo, na sua oferta. Nós vamos estar liberando os envelopes vermelhos, que é referente à nossa oferta, o nosso dízimo, no 13º. Esse vermelho, 13º. Esse branco aqui, ou de outra cor que tiver, é para a nossa oferta que nós entregamos na Santa Ceia, porque nós temos recursos para entregar e pagar 20 mil reais de prestação desse terreno aqui do lado. Então todo esse envelope branco, quando vier à nossa mão, nós vamos entender que esse recurso é para pagar a parcela. E eu disse no primeiro culto, imagina se 100 pessoas puderem abençoar, com o valor de 50 reais ou mais. No segundo culto, que é o de vocês, se 100 pessoas puderem abençoar, e daqui a pouco vai ter o terceiro culto, com a volta do encontro, se 100 pessoas puderem abençoar, já vai nos ajudar, porque se eu tiver um valor de 20 mil reais, tiver que tirar do dízimo e da oferta, eu nunca vou conseguir cobrir, e eu também não vou conseguir multiplicar. Então a igreja precisa ter nesse nível de entendimento, que agora é uma hora de você lançar a semente, e é uma semente onde nós vamos multiplicar de uma forma sobrenatural, tanto espaço físico e também de unção, que Deus vai derramar sobre a minha vida e a sua vida. E quanto mais a obra de Deus cresce, mais também a sua vida financeira vai crescer, acredite nisso. Eu quero que você pegue aí o seu sacrifício, seu Isaac, e olha que não tem nem tão sacrifício assim de repente, para você, para outros pode até ser, mas para a maioria talvez não é tão sacrifício assim. E se você colocar um nome nessa semente, você pode ter certeza, que ela vai dar frutos, 30, 60 e 100 por um. Pega a sua oferta, pega o seu dízimo, você pode fazer através do Pix, você pode fazer nas máquinas de cartão, com o Marcos, com o Fábio. Eu quero te convidar a você ficar em pé, por gentileza. Fiquem em pé, todos vocês que aqui estão. Pega a sua oferta,
Pega o seu dízimo. Não há nada melhor do que poder entregar ao Senhor aquilo que Ele nos deu. Por isso que dízimo você não paga. Não tem como você pagar alguém que já te deu. Dízimo você devolve. Então Ele primeiro te dá e depois você devolve. Por isso que o dízimo tem a ver com aquilo que vier à tua mão. Se vier 10, é 1. Se vier 1 milhão, 100 mil. E quando você é fiel no pouco, você não vai ter dificuldade em abençoar no muito. Pai, eu quero colocar a vida financeira da nossa igreja em tuas mãos. Queremos abençoar os recursos. E entendemos, Pai amado, que todo recurso que entra vai ser para a glória do seu nome e para a edificação da sua casa. Somos uma igreja muito transparente nessa área. E sabemos, Pai amado, que essa semente vai gerar frutos, e frutos, Pai amado, para a edificação da sua casa. Não negocie com Deus aquilo que pertence a Ele. É Ele dizendo: filho, eu vou conhecer o seu coração a partir do momento que você se desapega do recurso. E Ele não é devedor de ninguém. Ele vai blindar a sua finança e vai abençoar toda a sua obra. Em o nome de Jesus, eu coloco a sua vida financeira nas mãos de Deus. Pega a sua oferta e eu quero que você traga aqui no altar, mesmo se for no digital, em o nome de Jesus. Traga no altar, vai por mim, não custa nada. Pega o envelope branco para você estar ofertando no final do culto. Esse envelope branco nós entregamos uma vez no mês, na Santa Ceia, referente à parcela do nosso estacionamento, que em breve será nossa igreja. Oh Deus, receba, Deus, em nome de Jesus. Você que está na sua casa aí assistindo, pode abençoar também, através desse QR Code. Abençoe a obra do Senhor. Deus não é devedor de ninguém. Oh glórias, Deus é bom. E se você quiser no final do culto ofertar essa oferta excelente, não esqueça, é no final do culto, pega esse envelope que vai ser bênção. Se puder, apaga as luzes devagarzinho para mim. Nós vamos entrar na palavra. Antes da palavra, eu quero que você curve sua cabeça onde você está, para não vir nenhum tipo de distração. Peço que zere o tempo para mim. Nós vamos ministrar em 35 minutos uma palavra que vai edificar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a nossa igreja em tuas mãos, os pensamentos, as intenções, que nada, Pai amado, venha trazer distração no meio do seu povo, e que essa palavra, Pai amado, venha nos alcançar e gerar transformação, porque toda palavra, Pai amado, gera transformação, mudança. E eu espero, Pai amado, que esse mês de novembro seja um mês, Pai amado, onde eles vão ver o agir de Deus na vida deles, e que seja um preparo para o mês de dezembro, Pai amado, ser um mês de gratidão. Nós abençoamos a sua vida e a sua mente, em o nome de Jesus. Como eu disse no primeiro culto, se eu ficar tossindo, eu estou com uma tosse faz um mês já. Quem tiver aí o chazinho da vovó, a receita da vovó, passa para mim, que está difícil tirar essa tosse seca, mas vai passar em o nome de Jesus. Eu disse que nós não podemos esquecer daquilo que Deus um dia te fez ouvir, e a maior estratégia maligna é fazer você esquecer daquilo que Deus um dia te fez ouvir. Meu irmão, o desânimo, a distração, o aborrecimento e todas tantas coisas que vêm não só para a nossa vida, mas desde a primeira igreja, onde tinha Adão e Eva, vem através da distração. Porque o papel do inimigo não é que você fique satisfeito com aquilo que ele te deu, é que você queira sempre mais, algo além que Deus às vezes não permitiu naquele momento. E quando vem a palavra de distração, você para de ouvir aquilo que Deus um dia te falou. E eu quero que você pense comigo sobre a vida de Pedro. O que Pedro tinha para oferecer a Jesus? Um barco
desgastado, vazio, frustrado. E o que Deus teve para oferecer a Pedro, após usar o barco de Pedro? Pastor, mas Pedro depois ele pescou um monte de peixe, deixou tudo os peixes, e ele preferiu andar de acordo com a voz do Senhor Jesus sobre a vida dele, ao ponto dele deixar de ser pescador de peixes e se tornar pescador de homens. E se ele não tivesse ouvido as instruções, jamais ele iria andar sobre as águas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que você não oferece nada para Deus. Deus, além de te oferecer tudo, te oferece a eternidade. Diga assim: esse Deus é maravilhoso. Coloca para mim Mateus 14, vou ler o 28 e o 30. Mateus 14, eu vou ler o 28 e 30, e eu quero que você preste atenção nas vozes, naquilo que Deus um dia te falou, e pode encontrar o seu desânimo, sua frustração, está mais onde você parou de ouvir, do que o cenário que você está vivendo, porque todo cenário até que ele venha, é de luta, é de batalha, é de deserto. A gente pode passar uma temporada boa, mas daqui a pouco vem a frustração. E por quê? Para você entender que você só vai ficar de pé quando você ouvir e manter a voz de Deus na sua vida. Olha o que diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Olha o que Jesus disse: venha. Ele só andou sobre as águas porque ele foi de acordo com uma palavra. Não se esqueça daquilo que Jesus um dia te fez ouvir. Quando ele ouve e mantém-se vivo, não tem problema nenhum, ele anda sobre as águas. Ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Você sabe da história, que Jesus vai lá, levanta, coloca ele de novo no barco. Por que ele andou sobre as águas? Porque ele ousou ouvir a voz de Deus. Por que ele afundou? Porque deixou de ouvir a voz de Deus e começou a observar muita coisa. Não se esqueça daquilo que Jesus um dia falou para você. Abraão, ele é considerado o pai da fé. Abraão é a nossa descendência, e sobre a descendência de Abraão, nós fomos abençoados. Abraão, o que te abençoar, abençoarei, o que te amaldiçoar, amaldiçoarei. Mas uma pergunta é muito básica: o que Abraão tinha para oferecer para Deus? Uma idade avançada, uma mulher estéril, sem filhos, e Deus oferece para ele uma descendência, ao ponto de falar para ele: conte as areias do mar, da praia, conte as estrelas do céu, se é que você pode contar, assim será a sua descendência. Pastor, por que você está falando isso? Porque analisa o dia que você entrou na igreja, o que você tinha para oferecer para esse Deus, e o que esse Deus ele tem para oferecer para você. Talvez ainda você não está vendo a promessa, o dia bom, mas você tem pelo menos uma palavra, e o que nós não podemos esquecer é daquilo que Jesus um dia fez você ouvir. Olha o que diz Jeremias 7:23, Jeremias 7, verso 23, coloca para mim, Jeremias 7, verso 23, dei-lhes entretanto esta ordem, ele deu uma: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. A gente começa andando pelo caminho igual o filho pródigo, a parábola, sem nada, zoado,
não temos nada para oferecer, mas durante a jornada, Deus tem tudo para oferecer a vocês. O meu Deus que eu te ofereço hoje, Ele tem tudo e tem a eternidade. Mas mais uma vez eu pergunto, o que nós temos a oferecer para esse Deus? Apocalipse 3, verso 20. Apocalipse 3, verso 20. Ouça o que Deus está dizendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha, meu irmão, não é de qualquer jeito, é condicional. Se você não ouvir a voz de Deus, não tem como nem você abrir a porta. Não se esqueça daquilo que Deus um dia te fez ouvir. Toda vez que você para de ouvir a esse Deus, vai desanimar, vai parar no caminho, vai encontrar problema, vai encontrar dificuldade. E nós não podemos, porque Ele bate a porta, e aí é condicional. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. João 10, verso 27. Preste atenção nos detalhes do início da palavra, que vai fazer diferença no discorrer da palavra. João 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha, e eu as conheço, e elas me... Ovelha segue a voz do pastor. Não se esqueça daquilo que Deus um dia te fez ouvir. Por que eu estou dizendo isso? Porque está muito fácil a gente seguir a voz da dificuldade, do problema, do dia mau, da notícia ruim, da enfermidade, mas está muito difícil ouvir a voz do Senhor seu Deus. E hoje é uma ceia para a gente entender quais são as vozes que nós estamos ouvindo. João 5, verso 24 e 25. João 5, 24, 25 diz o seguinte. Bora. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha e crê nela, naquele que me enviou tem vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ele reafirma agora, em verdade lhes digo, que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, viverão. O último versículo, Romanos 10, 17. Isso. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Pastor, eu ouvi um palestrante maravilhoso, influência, uma oratória maravilhosa, uma didática impressionante. Isso vai te fazer só se alegrar. Porque a palavra de Deus não é para te impressionar, mas é para te direcionar. Quando você ouve a voz de Deus, você não cai em abismo, você não cai em confusão, você não cai em armadilha, você vai, meu irmão, indo de vitória em vitória, em bênção, porque Deus Ele está nos instruindo para um caminho chamado vida eterna. Mas toma cuidado, não se esqueça que um dia Deus Ele falou com você, e quando você parar de ouvir, você estagna, você para. Mas hoje, nessa ceia, é uma noite para Deus limpar os ouvidos e preparar os seus pés, porque longa é a caminhada. Sacode alguém e diga: longa é a caminhada. Agora pergunta para ele agora sim, o que você tem para oferecer? O que Abraão tinha? E Abraão gerou quem? Isaac. E o que Isaac tinha para oferecer? Uma mulher estéril. Ele nasce, é jovem, Deus pede ele num sacrifício lá em Moriá. Sabe o que Isaac tinha? A lenha, porque ele mesmo seria o sacrifício. Enquanto Isaac tem para oferecer lenha, Deus já tem a provisão preparada para não ter morte, mas gerar vida. Nós precisamos sair daqui hoje com essa mentalidade: o que eu tenho para oferecer, o que eu tinha para oferecer, qual é a maneira que eu cheguei. Olha o que esse Deus Ele tem feito, porque Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, Isaac gerou Jacó. O que Jacó tinha para oferecer, meu amigo?
engano, mentira. E Deus tinha para oferecer para ele uma nova identidade, um novo tempo. Mas você não pode se esquecer daquilo que Deus um dia te prometeu, daquilo que Deus um dia te falou, porque a estratégia maligna é desconfigurar toda a direção de Deus. Ei, você vai sair daqui hoje, meu irmão, quase que correndo em busca da promessa, em busca do milagre, em busca do objetivo, mas o primeiro chama-se salvação. Gideão, o que ele tinha para oferecer? Medo, fujão, malhando trigo no lagar, lugar errado. E o que Deus tinha para dar para ele? Você é valente, você é valoroso, vai na tua fé, homem valoroso. Davi, o que Davi tinha para oferecer? O Trump está se aproximando da Venezuela, já está a 600 km, porta-avião, o maior exército do mundo. E Davi tinha o quê? Uma tiradeira, um estilingue, um cajado, uma harpa, algumas ovelhas. E o que Deus tinha para oferecer para ele? Um trono, um reino, um coração novo. Cuidado, existe um adversário que está querendo que você se esqueça daquilo que um dia Deus te prometeu. E Ele te chamou para uma grande obra, e nós precisamos estar preparados para aquilo que está adiante. Porque na verdade Ele não te chamou para você fazer ou viver com aquilo que você tem, mas sim através daquilo que Ele já depositou na sua vida. Só quem tem fôlego dá um glória a Deus bem alto. Diga bem alto: eu vou usar aquilo que Ele colocou em mim. Mas Ele só pode usar se você não esquecer aquilo que um dia Ele depositou em você. Nós estamos nos aproximando do reencontro, e lá vai falar muito sobre aliança e honra. E eu acho que periodicamente a gente tem que lembrar, se a nossa vida hoje com Deus está mais como um contrato, ou se está mais como uma aliança. Porque o contrato tem prazo de validade, a aliança é sacrificial. A aliança independe do que o outro vai fazer, porque eu já entreguei. Porque Jesus, o maior símbolo de aliança é a cruz do Calvário. E Ele já entregou por inteiro para nós, dizendo: ei, não é só começar, é terminar, e terminar bonito. Mesmo que para isso você morra, mesmo que para isso você sofra, mas o final dessa aliança vai ter a vida eterna. A cruz do Calvário é um alto-falante de Deus dizendo o seguinte: não se esqueça daquilo que um dia eu te prometi. A cruz, meu irmão, mesmo sem algo falando, ela é um símbolo de redenção. Ela é um símbolo de uma vida nova, é um símbolo de uma transformação. Mas eu não posso me esquecer daquilo que um dia Deus me prometeu. A cruz, meu irmão, não tem como trocar a coroa, a cruz por uma coroa, se você não ouvir e manter viva a voz do Senhor, o seu Deus. Mais uma vez eu pergunto: o que você tem para oferecer? Porque o inimigo sempre vai aparecer com uma proposta para arrancar a promessa. A primeira igreja colocada na Bíblia, Adão e Eva, tinha tudo. E aí vem a serpente, Satanás, o maligno, e faz uma proposta: coma desse fruto do conhecimento. E eles se esqueceram de ouvir a voz de Deus, e foram lá e alimentou-se. E além de alimentar, ainda influenciou o marido a alimentar-se. E aí, quando você para de ouvir a voz de Deus, a voz maligna vai sobressair na sua casa, na sua vida, no seu casamento. Então hoje, em nome de Jesus, pare de ouvir a voz errada e ouça ouvir a voz de Deus. Lembra Abraão, quando foi uma teofania na casa dele, e prometeu ali para Abraão que ele teria filho? O que Sara fez do outro lado? Deu risada. Ela não acreditou.
Deus tinha uma promessa: Abraão, você vai ser pai de multidões. Abraão, você é o pai da fé. Abraão, não tem como dar errado. Sabe o que Abraão fez? Jeitinho brasileiro. Sara falou para ele: olha, eu sou velha, sou estéril, arruma Agar, vai se relacionar com a escrava, para gerar um filho. Meu irmão, não se relacione com nada que Deus não te falou. Você precisa manter vivo aquilo que Deus um dia te prometeu, aquilo que um dia Deus te falou. E quando Ele faz isso, é só você ler a Bíblia. Esse filho é conhecido como filho da carne. Por isso que Deus ele fala: o seu único filho, o filho que eu prometi, que é Isaac. E aí no contrato, a gente vai arrumando armadilhas, vai arrumando um jeito, para a gente ser rápido. Hoje é o país do mais rápido possível. Eu quero tudo para ontem, tudo para agora. E a gente vai se perdendo no meio do caminho e parando de ouvir a voz de Deus. Mas o que Deus prometeu tem aliança, e o que Deus prometeu vai se cumprir. Levanta as duas mãos e diga assim: o que Deus prometeu para a minha família vai se cumprir. Diga: hoje, em nome de Jesus, eu tiro e removo toda Agar, toda vontade da carne sobre a minha vida. Diga: show proposta, vem promessa. Agora, sabe por que as pessoas aceitam proposta? Porque não sabe quem são. Quem não sabe o que é, perde até o que tem. Tinha o paraíso todo, Adão e Eva. Ouviu a proposta, perdeu até o que tem. Quem vai trabalhar amanhã? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Trenzão, busão, marmita, estresse. Agradeça alguém que deixou de ouvir a voz de Deus, chamado Adão. Agradeça a ele. As mulheres já deram luz aí, deram filho, tiveram filho, ou vão ter. Doeu ou não doeu? Muito. Quando chegar no céu, agradece, sabe quem? Eva. Porque deixou de ouvir a voz de Deus. Toda essa nossa luta, essa batalha, esse sofrimento interno, muitas enfermidades emocionais, pode verificar que está entre elas as causas. Uma delas pode ser que você parou de ouvir a voz de Deus, e quem não sabe quem é, perde até o que tem. Meu irmão, nós estamos numa geração muito fraca. A Roberta até brinca, né? O filme Água com Açúcar. E tem uns pais que eu vou te falar uma coisa: está fazendo o braço de ferro com o filho. Você me desapontou. Meu irmão, pega a cinta, corrige ele se preciso, mas seja homem de verdade. Tem gente castigando o filho, não deixando ir para o encontro, não deixando vir para a igreja. Olha o castigo dos dias de hoje. Sendo que tem pais que dariam a vida para o filho estar na igreja, adorando a Deus. Pastor, eu sou meio assim mesmo, meio desequilibrado. Não é que você é meio desequilibrado não, é que você parou de ouvir a voz de Deus, aquilo que um dia Ele te mostrou. Ô pastor, mas eu estou cansado, pastor, mas eu estou exausto. Pergunta para mim, quem é que não está? Mas o seu nível de compromisso vai revelar a voz que você está ouvindo. Por isso que hoje a ordem é: não ouse esquecer da voz daquele que um dia te mostrou algo. A gente está cansado, eu sei disso, irmãos. Mas tem gente que está na sexta-feira até domingo na revoada, ainda não voltou para casa. Precisamos acordar, despertar e saber que nós temos uma aliança. Porque a aliança, ela estabelece algumas coisas, e eu quero liberar para você aquilo que a aliança estabelece. Ei, não é contrato, contrato é condicional. Se você não fez, eu cancelo. Agora a aliança é o contrário, é Deus dizendo: eu já fiz tudo, e eu quero você assim mesmo, errado, falhando, cansado, sei lá como é que você está, eu quero você assim. Abraão, você tem o quê? Nada. Davi tem o quê? Nada. Moisés tem um gagueira e medo, então vem você também, Moisés. Jeremias, você tem nada.
Marcos, que você tem nada. Samuel, que você tem nada. Fábio, que você tem nada, mas comigo você vai ser a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Se prepara, porque Deus estabelece. Isaías 54:10, deixa eu adiantar. Embora os montes sejam, não, fala alto. Embora os montes sejam, as colinas sejam, ainda assim, a minha fidelidade para com vocês não será, nem será a minha de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Analisa isso comigo. Embora os montes sejam sacudidos, não é terremoto não, viu? Escala 5, 6, 7, não. Sacudidos, as colinas removidas daqui para lá, ainda assim, a minha fidelidade estará com vocês e não será abalada. Um probleminha em casa hoje, o que acontece? Não vão mais para a igreja. Não vão mais para a igreja. Estou me sentindo isolado. Perdi o emprego. Meu filho não me respeita. Uma coça nele para você ver se não respeita. Minha mulher está estranha. Dá amor. Cuida dessa terra. Para você ver se não muda. Qualquer coisa hoje é motivo para eu parar, para eu desistir, para eu abandonar. E a palavra diz: ainda que os montes sejam sacudidos, as colinas removidas, a minha fidelidade não se abala. Ei, ouça o que Deus um dia fez você ouvir. Coloca a mão no ombro de quem está na frente e diga assim: você não pode se esquecer de quem tem aliança com você. Sabe qual é o maior inimigo da aliança? Desonra. O nosso país como é que está? O que tem de valente se levantando contra a polícia, o que tem de valente se levantando contra professores, mas eles não sabem que antes do pecado vem a desonra. E nós precisamos começar a arrumar, regularizar a nossa vida no altar, porque tem aliança de Deus e vai nos fazer vencer. Hoje você vai sair daqui dessa ceia confiando como nunca confiou, porque a aliança tem poder de fazer você confiar. Ei, Daniel foi jogado na cova de quem, gente? E hoje, de verdade, se colocar você numa gaiola com um calopsita, você está desistindo. Se soltar 2 gatinhos aqui, você está desistindo. Inclusive esses dias ficou um cachorro em casa, misericórdia, late mais que tudo. O cachorro não morde ninguém, mas hoje se soltar isso, muita gente vai embora. Se entrar aqui agora uns 10 caras armados e falar o seguinte: se não negar Jesus vou matar, mas a porta está aberta, pode correr, será que ficaria quantos aqui? Agora a nossa confiança está em quem? A minha, não sei a sua, mas a minha está no Senhor. Olha o que diz Daniel 6:23. Porque ele confiou no Senhor mesmo na cova dos leões. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Olha a condicional. Pois ele tinha no seu Deus. Decretos vão mudar quando você tem aliança. Então, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, com as mulheres e outros filhos. Antes de chegarem ao fundo da cova, os leões atacaram, despedaçaram todos os seus ossos. Coloca o 26 e 27. 26.
façam um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e Ele livrou Daniel do poder dos leões. Quem tem aliança e não esquece daquilo que Deus um dia te falou, te convidou para viver, não vai ficar desesperado. Tem gente que entrou aqui hoje com um sentimento de desespero. Deus está te dizendo: não se esqueça daquilo que um dia eu te convidei para viver. Pergunta para mim assim: pastor, como vai ser? Eu também não sei como vai ser, mas eu sei quem me chamou. Pega a sua vida. Já imaginou estar no altar ministrando? Já imaginou estar com a família aqui? Já imaginou essa restauração que Deus está falando? Nem você acreditava, mas eu sei que Ele te chamou. Coloca Jeremias 1, 4, 10. Eu já vou encerrar. Jeremias 1, 4, 10. Porque um jovem chamado Jeremias também não queria, não se sentia preparado. A primeira condição para você fazer algo relevante para Deus é: não me sinto preparado. Fernando, me ajuda aqui a tirar essa. Primeira condição: não me sinto preparado. A pergunta não é se você está preparado, a pergunta é quem te chamou. Porque quem te chamou liberou uma voz. Quem jogou bola na infância? Ó, você vai ser o titular. Oba. Camisa 10. Oba. Não se esqueça de quem te chamou e te convocou para algo muito poderoso. Olha o que diz: a palavra do Senhor veio a mim. Foi a palavra de quem? De quem te chamou. Versículo 5: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei profeta das nações. Então eu disse, quem disse? Não se esqueça daquilo que Deus um dia te fez ouvir, um dia te falou, um dia te prometeu. Então eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o. Não se esqueça que um dia Deus te chamou, te convocou, te enviou. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponha na sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, para arruinar, para derrubar, para edificar e para plantar. Não se esqueça de um Deus que te convocou para uma maravilhosa obra. Mas o que Jeremias tinha para oferecer a Deus, e o que Deus liberou para a vida dele, está liberando hoje para a sua vida. Diga bem alto: esqueça o como, confie em quem. Hoje você precisa fazer uma transferência do como para o quem. Mas como vou fazer? Mas como vai ser? Mas como? Esquece o como. É quem me chamou, quem me escolheu, quem me separou, quem me amou, quem me protege, quem tem misericórdia da minha vida. Aponta o dedinho assim, ó, e diga: é Ele. Diga: e eu vou fazer infinitamente mais. Efésios 3, 20 e 21. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Não se esqueça do que Deus um dia te fez ouvir. Olha o que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em. A gente tinha o que para oferecer para Ele? Mas pela misericórdia Ele coloca poder em
Na cutucada fala assim: misericórdia. Diga: é só Deus, irmão, para te escolher, viu? Porque se fosse eu, não é verdade? Você convocaria Abraão para a guerra? Moisés para a guerra? Fabião, pensa na polícia. Vamos lá, você vai marchar. Aí Moisés fala: o que você faria na hora? Gideão, vamos libertar dos midianitas. Bora, Gideão. Gideão escondido. Eu sou menor, eu sou mais fraco, a minha tribo é menor. O que você faria? Para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, para trás. O que eu faria? Não, já chega, já dei muita oportunidade. Chega, sai. Mas o que Deus faz? A maior prova é que você está aqui glorificando a Deus hoje. Por isso que eu quero que você esqueça o como, e entenda quem te chamou. E quem te chamou é poderoso para fazer infinitamente mais, e vai fazer na sua vida. Qual o segredo? Não se esqueça do que Deus um dia te falou. Fique em pé, para achar que está acabando. Diga: eu entrego pouco, Deus devolve até a eternidade. Elias, cara no auge, voando, mandava parar a chuva, parava a chuva, mandava vir fogo, vinha fogo, cara doido, mas um dia parou de ouvir a voz de Deus. Por que você está falando isso? Porque aqui não tem nenhum super-herói. E se esses caras um dia parou, porque às vezes você não pode parar, mas você não pode estacionar, é criar fôlego e avançar. Coloca para mim 1 Reis 17, 1 ao 4, só para você ver um pouquinho de quem é esse Elias. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então, a palavra do Senhor veio a: vá imediatamente a uma cidade chamada Sarepta, porque lá eu dei uma ordem a uma viúva para que lhe forneça comida. Pastor, a minha vida está o seguinte: secou tudo. Eu estou numa doideira, uma preocupação. Estou aqui, pastor, mas minha mente está lá atrás, lá. Eu não sei como vai ser amanhã. Vai ter conta, vai ter boleto, vai ter funcionário. 13º, quem é que é empresário? Quem inventou 13º? Fala a verdade, hein, gente? Misericórdia. Mas quando você recebia salário, você amava o 13º, né? Como vai ser? Secou, meu irmão. Quando seca, se prepara. É sinal que Deus vai te levar a um nível de intimidade que você nunca viveu. E Deus é o seguinte: secou, vou te levar para um lugar. Onde? Um lugar que uma mulher está seca, não tem provisão, mas através dela, e quando ela entregar, ouvir a minha voz, ouvir a ordem, vai ter comida de sobra até voltar a chover. Meu irmão, não é a condição perfeita, é a audição perfeita. Ouça a voz de Deus dizendo: não se esqueça de quem te prometeu, não se esqueça de quem te convidou para viver, meu irmão, um tempo de bênção na sua vida. Elias, o riacho secou, mas a promessa nunca estagnou. Se prepara, está vindo uma viúva aí, e essa viúva também acha que secou, também acha que é o último alimento, mas se ela ouvir a minha voz, se ela reconhecer a minha voz, se ela fizer primeiro para você, porque eu lembro, Elias, você não tinha nada para me oferecer. Você vai atrás de uma viúva que também não tem nada para oferecer, mas se ouvir a minha voz, vai ter aliança, vai ter tempo novo, vai ter vinho novo. Ela vai dizer: é o meu último, eu quero o último, eu quero o cansaço, eu quero a exaustão, porque quando você entregar, vai ter comida para ela, para a família dela e para Elias. Diga: se secou, é bom sinal. Deus vai te levar para o sobrenatural. Vai um pouquinho adiante, 1 Reis 18, 37 e 39. O que está vindo aí não se compara com aquilo que secou. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus, e que faz o coração deles voltar para Ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta.
Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quem fez isso? Quem tinha uma audição aberta para Deus. Para de chover, caia fogo. Agora pula para mim do 42 ao 44, 1 Reis 18, só para vocês entenderem quem é esse homem. Manda secar, manda voltar a chover. Por quê? Porque a audição dele estava boa, não era a condição. Sabe qual é o nosso problema? Nós andamos de acordo com a nossa condição. E a igreja evangélica hoje está mais para um Deus que vai me servir do que eu servir ao meu Deus. Precisamos mudar isso, meu irmão. Hoje está muito condicional. Se Deus me abençoar, eu dou o dízimo. Coitadinho do seu pensamento. Se Deus provocar um milagre, eu vou para a igreja o mês inteiro. Sério? É esse seu pensamento? Se Deus fizer, Ele vai te catar, irmão. Se não fizer também, Ele é Deus. Ele vai cumprir, a promessa vai vir, porque Ele tem aliança comigo e com você, meu irmão. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se ao chão, pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes ele foi, pela ordem de Elias, mas não viu nada. Na 7ª vez o servo disse: há uma nuvem tão pequena com o tamanho da mão de um homem se levantando do mar. Então Elias disse: não se esqueça, meu irmão, daquilo que Deus um dia te fez ouvir, daquilo que Deus um dia te fez sonhar. Vá e diz a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva impeça. Ei, tem gente que não vai entender, tem gente que não vai compreender, tem gente que vai reclamar, tem gente que vai murmurar, mas está vindo um barulho de chuva aí, meu irmão. Se prepare, porque a promessa de Deus vai ser cumprida na sua vida. Mas não se esqueça. E o que acontece com esse homem? Antes dele ser levado para uma carruagem, ele desistiu. Você desiste, Deus insiste. Você desiste, Deus insiste. Agora, para encerrar de verdade, coloca o 19:4, 1 Reis 19:4. Esse homem que fez tudo isso, de um capítulo para o outro, agora deseja a própria morte. Por quê? Parou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz de uma Jezabel. Meu Deus, nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Olha o que diz: e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou onde havia um gesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo já tive o bastante, Senhor. Tipo assim, acabou a carreira, já fiz demais, estou cansado, agora chega, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados? Depois ele deitou debaixo do gesto e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse o quê? Disse o quê? Ou você ouve a voz de Deus, ou você fica deitado e prostrado nessa situação. Olha o que ele fez. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e saiu o quê? Dormindo de novo. Deitou de novo. Meu irmão, se fosse eu, não é possível, cara. Se fosse a gente, mas com Deus é diferente. Por isso que todos os dias na ceia a gente precisa saber que com Deus é diferente. Talvez você estava deitado, desanimado, chutando balde, desistindo de tudo. Deus mandou um anjo, te alimentou, pãozinho fresco, quentinho, água geladinha, e Deus deu a ordem, mas você se esqueceu de ouvir o seu Deus. Volte para o texto de novo, meu amigo, versículo 7 agora. Sabe o que Deus faz? Voltou de novo. Sabe o que você vê aqui hoje?
Porque esse Deus não se cansa de voltar. Eu canso. Eu me revolto. Faço cada besteira, às vezes, meu irmão. Às vezes dá vontade de orar para os irmãos, mas às vezes dá vontade de estrangular. Porque nós somos humanos, seres humanos. Agora o nosso Deus, o anjo do Senhor, volta lá, ama de novo, perdoa de novo, se reconcilie de novo, fique de pé de novo. Tocou nele e disse: levante-se e coma. Porque acabou a sua história? Porque a sua viagem será muito... Ali já recebeu, quem recebe aí? Eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu estou exausto, estou desanimado, estou isolado. A igreja tem divisão, tem confusão, tem luta, tem batalha, tem... Mas tem um Deus que está dizendo o seguinte: levanta, se alimenta, anda. Ei, não deixe de ouvir a voz que um dia te tirou da onde? Lembra, por favor, lembra quem era você, o que você tinha para oferecer, como é que está a sua vida hoje, por favor, lembra, porque eu posso desistir, mas o anjo hoje está voltando e dizendo: se alimenta, ei, se alimenta, ei, você estava só deitado para descansar, não era para parar, não era para estagnar. Não esqueça da voz daquele que um dia te mostrou algo. Volta, porque Deus, eu não aguento mais, Deus, eu estou cansado, Deus, estou sobrecarregado, Deus, oh Deus, e Deus está dizendo: longa é a sua caminhada, longa, você vai mais longe, você vai além. Se tem alguém para glorificar esse Deus, não perca a oportunidade. Tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, com a frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, sua irresistível graça me alcança. Quem é? Levante as mãos, igreja. Que era sem O que você tinha para oferecer? Suas mãos. Escuta o que esse profeta vai falar. Talvez ele está pensando: você é doido, vai me expor, estou com medo. Olha o que você tem, é quem te chamou. Olha para a igreja. Eu vejo um grande exército. E você? Diga para ele o seguinte: o que secou em você não pode parar. O que Deus vai fazer, se prepara. Tá vindo a chuva aí. Tá vindo a chuva aí. E vai vir uma grande caminhada, uma grande jornada, uma grande viagem. Avivamento. Não deixa secar. Não deixe de ouvir. Quem te chamou não é como, é quem. E é você que vai ser usado agora. Toca nesse irmão agora. Toque nesse irmão agora. Toque com ousadia. E diga pra ele: se prepara. Só pra ouvir. É só audição. Não é a condição. Prepara a audição.
Deus vai nos levar a um tempo novo. Todo vazio que O que secou em você não paralisa o que Deus vai fazer. Hoje, se tem alguém em nosso meio que quer se entregar a Jesus, não perca a oportunidade. De hoje não passa. Está seco? Qual é a condição? Hoje você vem do jeito que você está e fica da forma que Ele quer. Se Deus está falando com você agora, sai do seu lugar e vem aqui na frente, que eu vou orar por você. Não vou fazer apelo durante 5 minutos, é 30 segundos, que você hoje precisa ouvir a voz certa, ouvir a voz de Deus. E hoje Ele te chama do jeito que você está, da forma que você se encontra. Secou? Mas não paralisa o que Deus vai fazer. Se tem alguém, vem agora, do jeito que você está, que o Espírito Santo te convence e você vem aqui no altar. Cadê você? Cadê a primeira pessoa? Onde você está? Essa palavra foi todinha para você. Você parou de ouvir a voz de Deus. Por isso que vem esse desânimo, essa vontade de desistir, essa escassez. Mas hoje o Espírito te trouxe para você levantar, comer, porque longa é a sua caminhada, longa é a sua jornada. Mas como eu disse, eu não vou insistir. E que Deus Ele permita a você uma nova oportunidade. Aplauda esse Jesus. Não perca a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Eu quero que, mesmo em pé, acenda as luzes por gentileza, para a gente participar da ceia. Quero chamar a Ângela e o Vinícius. Hoje é aniversário da Ângela. Vem cá servir a ceia comigo hoje. Aniversário dela hoje. Fazendo 22 anos, né, Ângela? Você que é batizado na igreja evangélica, onde tem um pastor, você pode participar da ceia. Se você ainda não é batizado, dia 30, nós vamos ter o último batismo do ano. E aí você pode fazer parte da ceia. Vinícius, segura o microfone para mim, por favor. Preparar o discípulo, né, para servir a ceia. Pai, nós consagramos esses elementos a Ti. O pão que representa o corpo, o cálice que representa, Pai amado, o Seu sangue. E com muito temor, Pai amado, nós queremos que essa ceia sirva de memorial, para não se esquecer daquilo que um dia Deus nos prometeu, daquilo que um dia o Senhor nos mostrou. Na última ceia, Jesus, Ele pegou o pão, Ele levantou o pão, e Ele deu graças, e Ele partiu o pão, e esse é o corpo de Cristo, que é partido por mim e por você. Assim como Moisés levantou a grande serpente no deserto, também se importa que o Filho do Homem fosse levantado no madeiro. Esse é o corpo que nos faz voltar a enxergar, voltar a ouvir a voz certa, porque longa é a nossa caminhada. Levante o corpo. Que esse pão seja o pão que vai mudar a sua postura, que vai mudar a sua história. Esse é o pão para você entender que você não tinha nada, a não ser os seus pecados. E ao comer esse pão é mais uma garantia que nós vamos receber tudo.
a vida eterna. Comam em memória do Senhor. No mesmo instante, ele pegou o cálice da nova aliança, representando o sangue de Jesus que nos fortalece, que nos leva a um novo tempo. E a ordem é: beba em memória de mim, diz o Senhor. Então beba em memória do Senhor. Obrigado. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, meu amor, O que você tinha? mas mesmo assim,